Glória a Deus, mais uma mensagem, seguindo então a nossa série Cartas para a Igreja, e a gente vai fazer uma conexão aqui com o Ano Novo, né? É importante nós sempre abordarmos isso, porque é uma celebração muito específica, né? E essa carta nos ensina bastante coisa, e desta vez nós vamos falar de uma igreja que está lá no capítulo 2, a partir do verso 18. Glória a Deus. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Aqui então, a palavra à igreja em Tiatira. Muito bem, falamos então do final do ano. O final do ano é um momento de reflexão, de renovação e de recomeço. Falei anteriormente, de uma página em branco, onde a gente vai começar a escrever o novo ano. E ao olharmos aqui então para a mensagem à igreja de Tiatira, nós somos desafiados a pensar em como temos vivido em um mundo marcado por corrupção, pelo compromisso com o pecado e tudo isso que a gente vê hoje em dia. Somos desafiados a pensar como nós temos vivido. Tiatira era uma cidade comercial e conhecida pelos seus grupos de interesse, como se fossem associações. Na Idade Média, eles acabam sendo chamados de guildas, e que eram justamente como se fossem associações, que lutavam ali pelos seus interesses, enfim. Só que o grande problema é que esses grupos, a participação neles, muitas vezes exigia práticas idólatras e imorais. E essas guildas, esses grupos, então, para que você fizesse parte, você acabava tendo que se enquadrar naquilo que eles ditavam. Os desafios para a igreja em Tiatira é que a igreja ela enfrentava o dilema de permanecer fiel aos ensinos de Cristo ou ceder às tentações e às pressões culturais e econômicas.
A gente viu, né? Todas essas igrejas são da Ásia Menor, então eles viviam sempre esse mesmo problema, né? Dessa pressão da sociedade contra a igreja. E a igreja tinha que ser fiel e não ceder às práticas da sociedade da época. Esse era o grande desafio. E Cristo, ele se apresenta então como Filho de Deus, com autoridade para julgar e para purificar a sua igreja. Se nós fizermos uma conexão com os cristãos de hoje, nós vamos ver que no mundo em que muitas vezes promove a corrupção moral, práticas contrárias aos princípios do reino de Deus, nós somos desafiados a sermos fiéis a Cristo. E essa mensagem aqui para a igreja em Tiatira, ela nos ensina a importância de nós discernirmos aquilo que é certo e resistirmos ao mal, mesmo quando é tolerado ao nosso redor. Sabe quando nós somos crianças e nós chegamos para nossa mãe e falamos: mas mãe, todo mundo faz. O que a mãe diz? É isso aí, fala. Você não é todo mundo. Quem nunca falou isso, né? A Luciana já falou isso? Mas você não é todo mundo, por que você vai fazer? Você não é todo mundo. Ou seja, eu preciso discernir aquilo que é errado e não ceder às práticas daquela pressão que nós sofremos da sociedade. E acredite, essa pressão acontece, até mesmo de forma subliminar, de forma não direta, mas existe uma pressão sobre nós para que nós nos enquadremos na música da sociedade. Dançar conforme a música, né? A gente ouve essa expressão. Nós somos desafiados e nós, como igreja, vivemos isso hoje. Então, no final dessa mensagem, nós precisamos responder uma pergunta, e ela precisa ficar muito clara para nós, que é: o que a gente vai deixar para trás nesse ano de 2024? E como a gente vai se comprometer com a fidelidade ao Senhor em 2025? O que passou, passou. O que você fez, você fez. A questão é como que você vai lidar com isso daqui para frente. Que práticas eu preciso abandonar e quais práticas eu preciso adotar nesse novo ano? E aqui nós vamos então para o texto e vamos analisar essas três partes que nós encontramos aqui. O primeiro deles está nos dois primeiros versos 18 e 19, onde Cristo aqui ele é apresentado como Filho de Deus. E interessante que essa é a única vez que Jesus ele é chamado de Filho de Deus de forma explícita, né? De forma direta. Há umas outras 2 ou 3 vezes no Apocalipse, onde implicitamente está ali declarando a filiação de Cristo a Deus, mas aqui ele é apresentado claramente como Filho de Deus. E essa ênfase, ela destaca claramente a autoridade, a divindade suprema do Senhor Jesus. Deixa claro para a igreja quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Essas coisas, como diz o texto, diz o Filho de Deus. E daí ele continua que tem os olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo. Lembra que a gente precisa entender essas linguagens que o Apocalipse traz? Lembra que são linguagens que o povo, o ouvinte, o primeiro ouvinte da época, entendia claramente. E aqui essa mensagem, essa metáfora dos olhos de fogo indica a sua capacidade de sondar corações e mentes, vendo além daquilo que se pode ver humanamente. Como aquele que olha para você, olha para mim e enxerga tudo. Como diz o texto,
Onde eu posso ir se eu vou me esconder lá no profundo abismo? Lá o Senhor está. Os olhos do Senhor, então, Ele consegue enxergar a todos. Então a palavra aqui para a igreja, o Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade, Ele com os seus olhos de fogo podem enxergar aquilo que você esconde, aquilo que você não quer mostrar para ninguém, aquilo que você guarda escondidinho ali, Ele pode ver. Mas interessante que no verso 19, Cristo traz elogios para a igreja. Ou seja, em todas elas, em todas as 7 igrejas, 2 somente ele só tece elogios, mas nas demais ele desce a lenha. Porém, não é tudo perdido, elas fazem coisas boas. E não é diferente aqui em Tiatira. Ele diz: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, ele reconhece que essa igreja, ela tem feito coisas boas, que o amor da igreja, ele é crescente. Aqui ele faz diferente da igreja de Éfeso, quando ele fala que a igreja perdeu o primeiro amor. Aqui ele fala, não, vocês têm mantido, e as obras que vocês fazem hoje são muito maiores que as primeiras. Ou seja, vocês estão crescendo, vocês estão fazendo coisas bacanas. Como igreja, vocês têm feito coisas boas. Mas aí a gente entra na segunda parte, né? Mas a gente precisa entender que Cristo, Ele não vê apenas as nossas boas ações. Ele não vê apenas aquilo de bonitinho que a gente faz, aquela boa ação, aquela esmola que você deu, aquele alimento que você forneceu. Ele não olha apenas essas coisas. Mas Cristo Jesus olha além. Ele olha os nossos interesses. O porquê você fez isso? Para as pessoas, uau, olha, fulano fez aquilo para o outro, que legal, que pessoa bacana, que pessoa espetacular, uau. Mas o Senhor olha para o coração e fala, puxa, ele está fazendo algo bom, mas no coração dele ele está querendo se aparecer, ele está querendo algo em troca. Ele está fazendo algo para que outro veja e o recompense. O Senhor olha a intenção do nosso coração. Então, como igreja, como indivíduos, nossas obras, elas precisam ser fruto de um amor sincero por Deus e pelo próximo. Lembra que as obras que nós devemos realizar, elas já foram criadas para que nós andássemos nela? A gente já falou em outras mensagens. As boas obras que a gente não faz para ter algo em troca, para fazer uma barganha com Deus. Não, mas elas já foram postas para que a gente faça. Ou seja, é algo natural da minha caminhada fazer aquela atitude boa. Aquelas pessoas que têm um coração mau, Deus olha o coração e sabe que exatamente aquilo que ela está fazendo, por mais que pareça bom, por mais que pareça louvável, Ele olha o coração e diz, isso é reprovável, isso é palha, isso ao passar pelo fogo vai se queimar, porque Ele olha o nosso coração. E aqui, quando ele entra na segunda parte, ele faz uma advertência contra a tolerância ao mal. Verso 20 até o verso 23. Tenho, porém, contra vocês o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram.
caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Aqui a gente não sabe exatamente se essa mulher ou esse grupo de pessoas se chamava Jezabel. Porém, lembra que eu falei na primeira mensagem que o Apocalipse ele faz conexões com o Antigo Testamento? Várias conexões. E aqui, naquele momento, se você fala Jezabel, todo mundo sabia o que isso representava. Jezabel, aquela rainha lá, idólatra do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe. Jezabel que liderou Israel à imoralidade, à idolatria. Então, em Tiatira, quando é mencionado Jezabel, isso representa um grupo ou uma pessoa especificamente, mas não necessariamente ela se chama Jezabel, mas marca as pessoas, ó, essa é a pessoa, isso é o que ela faz. E ele condena. Então, Cristo repreende, e porque a igreja estava permitindo que essa figura trouxesse para dentro compromissos e práticas de idolatria e imoralidade, trazendo para dentro da igreja, para dentro daquele grupo que estava fazendo coisas boas, que estava seguindo e estava crescendo nas suas obras. O grande problema ali era a tolerância que ele fala. Ela, ao mesmo tempo que a igreja era elogiada por suas boas obras, ela tolerava o pecado. Isso revela um amor sem verdade. E isso é perigoso. Nós devemos amar sim as pessoas, mas defender a santidade e a pureza da igreja. E lembra o sentido de santidade aqui? Santidade não é perfeição, mas santidade é separação. O ser santo é ser separado. Então a igreja ser santa é ser uma igreja separada, separada daquilo que o mundo ensina, separada dos valores do mundo, separada para Deus. E a igreja então ela vai se associando a tudo isso. E Cristo promete castigar aqueles que tais atos praticam. Essa advertência nos mostra que Deus leva muito a sério a santidade, aquilo que a gente faz. A igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, ela enfrenta essa pressão cultural para tolerar o pecado. Isso é nítido, isso é visível. Com o pretexto de amor ao próximo, com o pretexto de inclusão, a igreja vai aceitando práticas contrárias àquilo que Cristo nos ensinou. A gente precisa de graça, mas com verdade, vivendo o arrependimento. Aquele que não se arrepende é aquele que não nasceu de novo. Aquele que não pratica o arrependimento, não tem um coração contrito, é uma pessoa que não teve um real encontro com o Senhor. E hoje a gente vê a igreja passando a mão sobre o pecado alheio. Isso é perigoso. Nós precisamos abrir as portas para que todo mundo venha. Nós precisamos abrir as portas para que o pecador entre, para que ele esteja aqui se unir com mais um monte de pecador que está aqui. Porém, a prática dele, quando ele tem um encontro com o Senhor, isso precisa mudar. Mas o que nós vemos na igreja contemporânea é, não, venha, faça parte aqui. Não, seu pecado.
Todo mundo faz, né? Puxa, é difícil, né? Puxa vida, eu te entendo, mas vem cá, senta aqui, vamos caminhar. E a gente vai tolerando o pecado. E daí a pessoa começa a participar, eu gostei desse ambiente, como de fato é um ambiente muito agradável, muito bom. E daí ela fala, puxa, eu só aceito a minha prática, eu vou continuar aqui, porque, enfim, não sou condenado. Só Deus pode me julgar. E de repente o cara continua fumando feito uma Maria Fumaça. Continua adulterando, tendo práticas, e aquilo é normal. Continua bebendo e não faz um esforço nenhum para parar. O pecado precisa ser condenado. Repito, o pecado precisa ser condenado. Eu não falei o pecador. Gravaram isso? Nós devemos combater o pecado, não o pecador. Porque o pecador nós precisamos levar ele ao arrependimento. Abandonar o pecado e viver uma vida nova. Mas a prática do pecado, olha meu irmão, o que você está fazendo não é certo. O que você está fazendo vai contra o que a palavra de Deus ensina. Você precisa abandonar o pecado. Isso nós devemos fazer. Abraçar o pecador e falar, eu te ajudo. Eu vou com você. O que eu puder fazer para te ajudar a vencer esse mal, eu vou te ajudar. Mas essa prática na sua história, ela precisa acabar. Porque em Cristo são novas todas as coisas. Em Cristo o pecado não é perpetuado. Em Cristo o pecado se encerra na pessoa. E nós precisamos não tolerar com a desculpa de não, vamos amar, nós temos que amar. Sim, nós amamos. Mas se o cara é violento e bate na esposa, meu irmão, eu vou te falar, eu sou o primeiro a ligar para a polícia. Eu sou o primeiro a ligar para a polícia. Você vai se arrepender lá na cadeia. A gente não pode tolerar o pecado. A gente não pode tolerar a violência. Nós não podemos tolerar o roubo. Nós não podemos tolerar o adultério. Nós não podemos tolerar vícios. Nós não podemos tolerar o pecado. A igreja em Tiatira estava aceitando. Já conhecia uma tal Jezabel lá do Antigo Testamento. E estava vendo se perpetuar e voltar velhas práticas na igreja. E Cristo é veemente, eu já falei para se arrepender e não se arrependeu. Farei vir sobre ela castigo. Isso é eu que estou falando? Não é Cristo. Jesus Cristo falando, eu não tolero o pecado. E nós, como igreja, precisamos amar a todos, mas ajudar as pessoas a chegar ao arrependimento, auxiliar o pecador a encontrar a Cristo e em Cristo ser renovado, em Cristo ser transformado. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. Nosso papel de inclusão, uma igreja inclusiva tem que ser esse. Venha, pecador, venha para cá. Venha se encontrar com aquele que vai transformar a tua história, vai transformar a tua vida, vai mudar o jeito que você lida com as coisas, com as situações. E ele vai abandonar. Esse é o ensino para a igreja. Depois, na terceira parte do texto, ali no verso 24 até o verso 28, vem as promessas.
vem as promessas, e isso aqui você vai ver que se repete em cada carta das igrejas aqui. Jesus vem e elogia, depois ele repreende, e depois ele mostra os benefícios, ele mostra a recompensa. E aqui ele coloca as promessas ao fiel remanescente. Nem todos na igreja de Tiatira seguiam Jezabel. Nem todos lá praticavam as imoralidades que eram feitas. Um remanescente na igreja, ele não se envolve com práticas idólatras. Um remanescente fiel não é aquele que se conforma com o mundo, se conforma com as coisas que a gente vive hoje em sociedade, mas ele se compromete com Cristo e ele vive para Cristo, ele vive para o reino de Deus. E isso nós encontramos que Cristo promete não colocar para ele um outro peso, ou seja, Cristo não vai colocar outra regra para a igreja. Sabe por quê? Porque toda regra já foi posta por Cristo. E ele ensina aqui, no texto ele fala, siga o que você já aprendeu. Continue seguindo o que você já foi ensinado. Outro peso seria uma outra regra. E ele não vem para trazer outra regra. Ele vem para dizer assim, tudo que eu fiz na cruz, lembra de tudo que eu ensinei. Viva conforme você aprendeu. A igreja já estava fazendo coisas certas. Viva os princípios que você aprendeu. Ele reconhece a verdade daqueles que não se envolviam com práticas corruptas, idólatras e imorais. Em outras palavras, não são novas regras, mas seguir o que ele ensinou. Ele traz a promessa de autoridade. Os fiéis compartilharão da autoridade de Cristo no reino messiânico. Se a gente lê lá o Salmo 2, o Salmo de número 2, versos 8 e 9, diz: peça e eu lhe darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso do oleiro. Isso aqui são promessas para o reino messiânico. Isso são promessas para o futuro. Vocês vão governar. Tem muita gente querendo governar aqui. Tem muita gente querendo assumir o controle aqui. A promessa desse governo é futuro. Essa promessa aponta para a vitória final sobre o mal. A recompensa para todos aqueles que perseverarem. Um outro texto está em Mateus, que também faz conexão. Mateus, no capítulo 19, verso 28 e 29, finalzinho ali. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais a herança e a vida eterna. Aquele que priorizar a Cristo diante de todas as outras coisas, este herdará a promessa de um reino eterno, um reino vindouro. O texto fala da estrela da manhã, e é uma referência clara a Cristo. Se nós lemos lá Apocalipse 22:16, ele diz: eu sou a estrela da manhã. E o que representa a estrela da manhã? A comunhão eterna com Cristo, aquele que traz a esperança. No mundo de caos, no mundo onde é obscuro, onde tudo é escuridão, é trevas, Cristo é a estrela da manhã, é aquela que dá luz, é aquela que direciona e mostra o caminho. Essa é a estrela da manhã. Então a verdadeira recompensa
não está nas riquezas ou nas bênçãos terrenas que a gente recebe. E sim, Deus nos abençoa e abençoa muito. Abençoa muito. Mas a verdadeira recompensa não está nessas coisas, no status que a gente pode ter, mas na glória eterna de estar com Cristo e reinar com Ele. Ser fiel até a morte, quando a gente lê nas Escrituras, é reconhecer que a nossa vida pertence ao Senhor e para Ele nós iremos viver. Ok, pastor, e o que isso tem a ver com o Ano Novo? A última celebração do ano. Bom, em primeiro lugar, Cristo nos chama a viver como igreja em fidelidade no meio de uma geração corrupta. E a gente sabe que o mundo vai de mal a pior. Quem acha que 2025 economicamente vai ser uma maravilha, vou contar um segredo para você. Conta para ninguém, Estevão. Não vai não. Ah, porque você é contra o governo. Não. É porque está na Bíblia. Tribulações viriam e virão sobre todos aqui nessa terra. Nós precisamos entender isso e saber que Cristo é aquele que vai julgar o mundo e vai condenar o mundo. Porém, Ele vai recompensar os que perseverarem. Ele vai recompensar todos aqueles que perseverarem até o fim. Mesmo no meio das dores, mesmo no meio dos conflitos, Ele vai recompensar. Muitos têm medo, e isso é fato, muitos têm medo de colocar filhos na faculdade. Você acredita nisso? Eu conheço muita gente que tem medo de colocar filho na faculdade. Que dirá mandar para outra cidade, né, Paulo? Sabe por quê? Meu Deus, mas olha só, o mundo está mal. Olha só, o mundo está terrível. Se eu colocar lá, meu filho vai se desviar. Meu filho vai viver junto com os pecadores. E vai se desviar, vai ser influenciado. Nós precisamos entender que nós devemos preparar os nossos filhos para que eles sejam influência no mundo. Nós precisamos preparar os nossos filhos para influenciar e não ser influenciado. Então essa advertência que a gente vê aqui para a igreja em Tiatira, esse é o momento para a gente sondar os nossos corações e perceber o que a gente tem feito. Onde a gente tem tolerado o mal? Porque assim, se eu tenho tolerado o mal, eu não tenho sido referência para o meu filho, logo o meu filho não vai ser referência lá fora e vai se unir com tudo aquilo que está lá fora. Então eu preciso sondar o meu coração e perceber o que nesse ano que está afindando, o que nesse ano eu fiz que, uau, isso desagradou a Deus. Uau, essa é uma prática que eu não posso repetir em 2025. Eu preciso sondar. A gente sempre fala isso no fim do ano, né? As pessoas, não, e aí faça a sua projeção para 2025, o que você vai fazer, o que projeta. Só que a gente se esquece desse detalhe, que nós precisamos olhar para a nossa vida e ver aquilo que nós precisamos mudar para o ano que vai entrar. Porque se você continuar vivendo em 2025, tudo aquilo que você fez em 2024, acredite, lá em dezembro, você vai ver que nada mudou. A tua vida continua mesquinha, a tua vida continua pequena.
Nós precisamos nos posicionar. As promessas de Cristo aos fiéis remanescentes precisam nos inspirar a olhar para 2025 com confiança de que o nosso compromisso com Cristo será recompensado e eu vou permanecer fiel. Mesmo que permanecendo fiel, eu tenha muitas perdas, humanamente falando. Mesmo que, se para ser fiel a Deus eu tiver que perder os louros da sociedade moderna, que assim seja. Que assim seja. Mas eu quero ser encontrado como um remanescente fiel. Eu quero ser encontrado como aquele que, no meio do caos, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das pressões, eu permaneci e não me dobrei àquilo que o mundo quer pregar. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo esse desafio para cada um de nós. Sabe, quando chegar, não sei quantos aqui vão ter encontros familiares aí de virada de ano, mas se isso acontecer, ou se não acontecer, faça esse exercício. No dia 31, quando tiver para virar, ao invés de você projetar coisas boas para o futuro, como normalmente as pessoas fazem, se retire alguns instantes. Vai para o teu quarto, vai no banheiro, vai em qualquer canto e fale com o Senhor e assuma com Ele uma atitude de mudança. Ninguém precisa te ouvir. O teu Pai que te vê e te ouve em secreto, Ele vai te recompensar. Saia da festa, saia da muvuca, daquele tumulto, saia dali, vai para um canto e fala: Senhor, vem cá, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Senhor, eu quero mudar. O Senhor é aquele que sonda como com olhos de fogo e sabe, de ti eu não escondo nada. E daí ali diante do Senhor, fala: Senhor, eu errei nisso, eu tenho falhado nisso, eu tenho falhado naquilo. Senhor, me ajuda a mudar nesse novo ano. É essa postura que nós precisamos ter. Antes de você criar, não, Senhor, eu vou nesse 2025, vou perder 50 quilos. Eu vou estudar mais. Antes de fazer essas coisas que você nunca vai levar a sério, você nunca vai fazer, né? Você nunca faz. Antes de fazer esses acordos, tenha essa postura diante do Senhor. Senhor, eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado como aquele que permanece. Então, Senhor, está só nós dois aqui. Ajuda a mudar meu coração. Ajuda a mudar a minha vida. Transformar o meu ser. Senhor, cá entre nós aqui, ninguém está ouvindo. O Senhor sabe como é que eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu sou ruim demais. Às vezes eu falo isso para Deus. Eu falo: Deus, o Senhor sabe como é que o Éder é, na sua essência. Então, Senhor, muda a minha vida. Faça esse tempinho de silêncio. E eu queria que nós fizéssemos isso agora. Eu queria que você aquietasse o coração. As crianças estão descendo, mas aquieta o coração. Aí você vai colocar uma música ali. E eu queria que, durante esse tempo que estiver tocando a música, eu queria que você falasse com Deus. Eu queria que você tomasse uma postura e uma posição diante do Senhor. Um compromisso de mudança. Não uma mudança de calendário, mas uma renovação com Deus. Essa é a última celebração do ano. Essa é a última celebração do ano. E é uma celebração onde nós precisamos nos posicionar. Abra o teu coração para o Senhor.
Ninguém vai te ouvir. Revele ao Senhor aquilo que precisa mudar. Enquanto a gente se despede de 2024, nós somos chamados a deixar de lado tudo aquilo que nos afasta da presença e da intimidade com o Senhor. Até que Cristo venha, nós devemos clamar ao Senhor: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, transforma a minha realidade. Até que o Senhor venha, eu não vou parar de clamar: aviva-me, Senhor, transforma-me, Senhor. A sua oração precisa ser: Senhor, eu não me conformo com este século, não me conformo com este mundo, não me conformo com o pecado. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor, Deus. Nós nos rendemos e declaramos, ó Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Senhor, o ano está acabando e quanta coisa errada a gente fez. Quanto pecado a gente manteve junto da gente. Quanto pecado a gente caminhou junto, como se for algo de estimação, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, para que nós possamos entrar em 2025 com uma postura diferente, abandonando todo o pecado. Até que o Senhor venha, nós nos prostramos diante do Senhor e gritamos com alta voz, com toda a força: Senhor, renova, aviva-nos, ó Deus. Senhor, estende a Tua mão sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, que nós sejamos encontrados como remanescentes fiéis, como aqueles que vivem no mundo corrupto, com um mundo pecaminoso, mas nós não nos corrompemos, ó Deus. Pai, nós queremos ser essa igreja, Senhor. Pai, não queremos virar o ano e continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Senhor, até que o Senhor venha, nós queremos clamar: perdoa-nos, ó Deus, e nos ajuda, Senhor.
Senhor, o Senhor, como quem tem olhos de fogo, consegue olhar o coração de cada um de nós aqui, Senhor. Do Senhor não podemos e não conseguimos esconder absolutamente nada. Então o Senhor consegue sondar o nosso coração e ver o mal que existe em nós, ó Deus. Senhor, nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos ver o Senhor agindo em nós, ó Deus. Pai, nós queremos ser transformados pelo Senhor, ó Deus. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nós nos rendemos e clamamos, ó Deus. Muda a nossa sorte, ó Deus. Muda a nossa sorte, ó Deus. O mundo passa, o ano passa, mas o Senhor permanece eternamente, Senhor. Renova em nós, ó Deus. Renova em nós, ó Deus, a Tua presença. Renova em nós, ó Deus, a Tua palavra. Transforma cada um de nós, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, viver algo novo. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, vem, se faça presente nas nossas vidas. No nome de Jesus, coloque-se de pé, meu irmão e minha irmã, e que você assuma esse compromisso de renovar a sua história, renovar a sua caminhada. Pode deixar rolando isso. Que você assuma esse compromisso, não comigo, não com a igreja, mas com Cristo, o teu Salvador. É com Ele. E que até que Ele venha, você possa deixar de ser um hipócrita e você seja a cada dia um discípulo fiel, um remanescente fiel, que abandona o pecado e vive uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. O Ano Novo é mais do que uma mudança de calendário. É um convite divino para nós renovarmos o nosso compromisso com o reino de Deus. Que Cristo seja a estrela da manhã na tua jornada. E essa estrela nos chama a viver uma vida de esperança, lembrando que a verdadeira vitória está no mundo espiritual. Que o Senhor Jesus habite no teu coração e faça em você nova todas as coisas. Receba uma bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação do Santo e Divino Espírito seja sobre a sua vida nesse finalzinho de ano, mas também durante todo o ano de 2025, que você possa viver essa comunhão, que você possa viver essa intimidade com o Senhor Jesus, diferente de tudo que você já viveu até hoje. Que Ele faça nova em você todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um ano novo cheio de vitórias e que você seja a bênção na vida de todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Que Deus te abençoe.